Perfeito, são 19 horas e 10 minutos. Estamos com o protocolo já pronto para começarmos, então, a transmissão. Boa noite a todos. Em Maria da Penha, o combate à violência ainda exige avanços. A violência doméstica é uma mancha que permanece envergonhando a sociedade brasileira, mesmo em pleno século XXI. Criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral contra a mulher, considerada uma das 3 leis mais avançadas do mundo pelas Nações Unidas para a mulher, a Lei Maria da Penha foi um importante marco na luta de nós mulheres por igualdade de direitos e por jogar luz à necessária assistência a vítimas de violência. Ainda há muito que ser feito para que sejamos vistas como cidadãs com os mesmos direitos e deveres que homens. A norma nos faz acreditar em diálogos que gerem um legado de respeito para as próximas gerações. Por isso, estamos aqui, para conversar sobre esta importante conquista. Por isso, estamos nesta roda de conversa da Lei Maria da Penha. Desafios e perspectivas. Convidamos para compor a mesa professora Jocelene Aquino, vereadora desta casa e mediadora desta roda de conversa. Professora Jocelene Aquino, convidada a estar aqui aos aqui presentes. Vossa Excelência, Dr. Guilherme Santos Rosa Lopes, promotor de Justiça. Ministério Público de Conselheiro, através do Dr. Guilherme. Vossa Excelência, doutora Larissa Avena Dallagnol, defensora pública. Defensora Pública, doutora Larissa Dallagnol. Vossa Excelência, doutor Mário César Portinho Viana, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa Excelência, doutora Carla Kloss, presidente da Comissão da Mulher, advogada. Registramos a presença de Milvo José Vendrúsculo, diretor da Casa, e o vereador Ronaldo Salles. Convidamos todos os presentes para, em pé, entoarmos o hino nacional.
eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Culturas, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, voa para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta glândula, mas no futuro e glória não passado. Mas serves da justiça nada podem, verás sofrer o teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entra o Brasil, é tua pátria amada, os filhos deste sol é tua gente, pátria amada, Brasil. Execução do hino nacional brasileiro na abertura da roda de conversa Desafios e Perspectivas da Lei Maria da Penha em nosso município. Tupã e nas suas plataformas transmitindo ao vivo este evento. Convidamos todos os presentes para assistirmos um vídeo sobre o tema. Vai ser executado agora um vídeo para esse tema. De uma mulher que mudou tudo. Uma mulher que quase perdeu a vida e lutou para transformar a realidade dos crimes de gênero no Brasil. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes, cearense, farmacêutica bioquímica e mestre pela Universidade de São Paulo. Foi na época do mestrado, na década de 1970, que ela conheceu seu agressor, um colombiano com quem se casou e teve 3 filhas. Após um período de relacionamento aparentemente normal, as agressões começaram. Ele era intolerante, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos. Em 1983, o marido deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica. Ele disse à polícia que houve uma tentativa de assalto, o que foi desmentido pela perícia. Quando Maria da Penha voltou para casa, a violência continuou. O marido a manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la durante o banho. Com a ajuda de amigos e familiares, Maria da Penha conseguiu sair de casa e manteve a guarda das filhas. O ex-marido só foi julgado 8 anos depois, recebeu 15 anos de sentença, mas recorreu e saiu livre. Maria da Penha buscou novo julgamento. A pena de 10 anos e 6 meses de prisão foi cumprida em 2002, 19 anos após o crime. Maria da Penha não se intimidou. O caso ganhou repercussão internacional e chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres e recebeu uma série de recomendações da Organização dos Estados Americanos. Dentre elas, reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente. Diante da falta de medidas legais e proteção às vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para elaborar uma lei de combate à violência contra a mulher. A partir daí, foram 4 anos de intensos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, até que em 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. São 46 artigos com formas de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E Maria da Penha será sempre lembrada por essa importante conquista para a sociedade brasileira. É a veiculação de um vídeo com a história da Lei Maria da Penha.
Neste momento, passo a palavra à nossa vereadora, professora Josi, mediadora desta roda de conversa. Boa noite, queridos convidados que aceitaram esse convite de participar dessa importante roda de conversa. Sobre o tema que é a Lei Maria da Penha para a sociedade brasileira. Em especial, quero agradecer às pessoas que estão aqui na Câmara de Vereadores, que aceitaram o nosso convite para vir aqui, para participar, para ouvir, né, as pessoas que efetivamente fazem com que esta lei ela seja alcançada às pessoas que merecem ela. Então, eu estou muito grata e quero agradecer a cada um e a cada uma, a todas as pessoas que nos acompanham pela Rádio Tupã, que estão acessando pelos portais disponíveis da rádio e que estão ouvindo este debate. Nós achamos que esse espaço é um espaço que era necessário que chegasse à casa de cada um de vocês que está ouvindo pelas ondas da Rádio Tupã. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Nós escolhemos esse tema pelo fato de que, neste ano, no mês de agosto, nós completamos 15 anos da Lei Maria da Penha. Então, nós queremos, de uma forma singela neste debate, conversar sobre a lei. O nosso intuito era de que essa lei fosse acessível às pessoas, para que as pessoas tivessem a possibilidade de entender a lei e saber dos seus direitos. E aqui eu faço um agradecimento especial aos meus alunos que estão aqui. Nós trabalhamos, eles vão apresentar trabalho amanhã sobre a Lei Maria da Penha, e esse é o objetivo. E lendo a lei, a gente percebe que um dos objetivos da lei é justamente a conscientização. Tornar a lei conhecida para que as pessoas possam conhecer os seus direitos e buscar esses direitos efetivamente. Nós vamos começar a nossa roda de conversa, e eu vou passar a palavra agora para o nosso promotor, doutor Guilherme, para que ele possa fazer uso da palavra dos seus 10 minutos. Então, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço o convite da vereadora Joselene. Quero cumprimentar os outros membros da mesa, a doutora Carla, doutora Larissa, doutor Mário. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de eu vir aqui expor como que funciona a Lei da Maria da Penha, que abrange grande parte do meu trabalho aqui em Tupanciretã. Então, vou começar conceituando a questão da violência doméstica, que a lei trata de uma maneira muito ampla. Muitas vezes as pessoas acreditam que violência doméstica se resume àquela situação, agora está funcionando, do agressor que parte para agressão física contra a mulher. E a lei não prevê só isso. Ela prevê também que são modalidades de violência a psicológica, violência patrimonial, violência moral e violência sexual. Então, ela tem um caráter muito mais amplo. A violência psicológica, muitas vezes, ela pode se caracterizar pelo agressor que vai diminuindo a condição da mulher, da companheira dele, da esposa, até que ela chega ao ponto, muitas vezes, que nem sabe mais que ela é uma vítima. Que ela chega a pedir desculpas para o agressor depois de ser agredida por ele. Essa lei, ela tem o funcionamento da seguinte forma, que é importante esclarecer para a população também. A vítima da violência doméstica, ela vai procurar, primeiramente, a polícia, seja aí a Brigada Militar ou a Polícia Civil. Se ela for na Brigada Militar, a Brigada Militar vai fazer o encaminhamento para a Polícia Civil. E, a partir disso, lá na delegacia, ela vai comunicar aquela situação de violência que ela sofreu, se foi agredida, se foi ofendida, se sofreu alguma violência sexual, e vai preencher um formulário relatando algumas questões. Por exemplo, se já houve outras agressões anteriores, se tem filhos com o agressor, se depende financeiramente dele. Bom, a partir do preenchimento desse relatório,
a vítima também vai informar quais medidas protetivas que ela tem interesse que lhe sejam deferidas. Por exemplo, o afastamento do agressor da casa, que eles residem em comum, alguma questão relativa à guarda dos filhos, que o agressor não possa se aproximar dela até certa distância, por exemplo, 100 metros, que ele não mantenha contato com essa vítima e seus familiares por qualquer meio, inclusive telefone celular, WhatsApp, Facebook. Então, esse procedimento ele vai ser encaminhado ao juiz com todas essas informações, e aí o juiz, se ele entender que aquilo realmente é um caso de violência doméstica, ele vai deferir essas medidas protetivas. A partir disso, o agressor é intimado dessas medidas, e caso ele as descumpra, tendo sido intimado, tendo esse conhecimento, ele pode até mesmo vir a ser preso. E aí que eu quero fazer o gancho com o papel do Ministério Público nisso tudo, que vem a ser o meu trabalho aqui em Tupanciretã. Então, quando a gente recebe esse procedimento, vem também o inquérito policial, que a polícia vai investigar aquele crime que o agressor cometeu contra essa mulher, que pode ser aí uma agressão física, uma ameaça, e a gente vai buscar promover a responsabilização criminal desse agressor, por meio do oferecimento de uma denúncia que vai imputar a ele aquele crime. A partir daí, o processo tem o seguimento. No caso de descumprimento dessas medidas, o procedimento também vem para o Ministério Público e a gente tem por praxe realizar o pedido de prisão do agressor, porque ele não está cumprindo as medidas e a lei prevê a possibilidade dele ser preso nesses casos. Inclusive, é uma questão que eu tenho muita cautela, porque, pela experiência trabalhando nessa área, uma ocorrência muito simples, por exemplo, de ameaça, ela pode ter uma escalada muito rápida e virar um feminicídio de um dia para o outro. Então, é importante que se fiscalize bem o cumprimento dessa lei. Para um primeiro momento, era isso. Para isso, agora nós passamos a palavra para o Dr. Mário. Nós escolhemos que os meninos começam primeiro Tá e depois bom. as meninas. Boa noite a todos. É uma saudação inicial muito especial à vereadora Josi Aquino. Professora Josi, parabéns pela iniciativa de propor esta roda de conversa. Eu acho que isso é muito importante para conscientização, para divulgação, e aproveito também para externar meus cumprimentos pela forma como vem exercendo seu mandato nessa casa, que eu tenho acompanhado aí nesses 11 primeiros meses. Aí. Parabéns. Uma saudação aos demais integrantes da mesa, doutor Guilherme, doutora Larissa, minha colega, doutora Carla, que muito bem vem também tocando a Comissão da Mulher Advogada na nossa subseção. Um cumprimento muito especial, muito carinhoso a todos os presentes que estão aqui, que vieram prestigiar o evento e também debater e conhecer um pouco mais. Muito carinho, minha sempre professora, Odila Soares, aqui presente também. Um pouco da experiência da gente, eu quero dizer que a doutor Guilherme foi extremamente sucinto e muito perspicaz, como é do seu costume, em expor esta ferramenta fantástica que é a Lei Maria da Penha. A violência doméstica, principalmente contra a mulher, não é um fato novo, não é um fato recente. Isso o vídeo mostrou, a história mostra, qualquer livro de faculdade, qualquer livro vem a mostrar que isso acontecia e continua acontecendo em todos os níveis da sociedade. Não pensem que é só na periferia que acontece violência doméstica. Em todos os níveis da sociedade aconteceu e continua acontecendo nos nossos dias. O que a Lei Maria da Penha trouxe foi ferramentas para que possam ser punidos e ser prevenidos fatos piores. Isso que eu poderia dizer assim. Antes da Maria da Penha, antes de 15 anos, há 20 anos atrás, os fatos continuam, existiam também esses fatos. E como é que eram tratados esses fatos? O advogado, o juiz, o promotor tinham que criar ferramentas, criar mecanismos para a proteção da vítima. E aí foi se criando jurisprudência. O que a gente usava muitas vezes?
Código de Processo Civil, uma cautelar inominada, preparatória, uma ação de separação, uma ação de divórcio. Entrávamos com uma cautelar inominada para afastar, né, de casa o agressor. Mas eram ferramentas criadas pela jurisprudência, pelo trabalho diuturno de advogados, promotores e juízes, para encontrar uma maneira, dentro da lei, de dar aquela proteção, porque não existiam as ferramentas apropriadas. Então, nós tínhamos que fazer alguns caminhos de volta, né? Fazer voltas e contar, muitas vezes, com o entendimento do magistrado, com o entendimento do Ministério Público, de que poderia ser daquela forma, para que a gente pudesse levar a proteção. E isso era muito precário, nem sempre se conseguia. Então, quando veio a Lei Maria da Penha, ela veio como uma grande ferramenta. E o que a gente precisa é que essa ferramenta seja conhecida e seja efetiva, que as pessoas busquem, né, a proteção no momento que necessitam. Como o doutor Guilherme expôs, pode ser uma violência psicológica que naquele momento parece não ter grande relevância, mas ela pode evoluir para alguma outra coisa rapidamente. Então, a mulher vítima, né, ela tem que procurar usar essa ferramenta tão logo ela sinta que está sendo vítima de uma espécie de violência. Não ficar esperando, né? Buscar a proteção, buscar a medida. É isso que a gente pode, nesse primeiro momento, dizer, né? E vamos colocar à disposição, então, para continuar esse debate. Muito obrigado. Agradeço, doutor Mário. Agora nós vamos ouvir a doutora Larissa. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu também cumprimento a vereadora Josi e agradeço a oportunidade de estar aqui, junto com todos esses profissionais incríveis, para debater essa lei. Cumprimento também todos os demais presentes e que estão aqui para escutar essa explanação, o pessoal que está trabalhando. E pegando o gancho e também os meus colegas de mesa, pegando o gancho da explicação do doutor Mário, a Defensoria Pública atua sob 2 enfoques nessa questão da Lei Maria da Penha. Ela atua na proteção da mulher em situação de violência doméstica, mas também atua na defesa do agressor ou suposto agressor. Então, a visão da Defensoria Pública ela é bastante ampla, porque a Defensoria Pública vê ambos os lados. E pensando nesse aspecto, é importante nós referirmos que a Lei Maria da Penha, embora ela seja bastante conhecida por conta das medidas protetivas, dos processos que ela enseja, como o doutor Guilherme explicou, o processo criminal a partir de uma denúncia, ela não é uma lei eminentemente penal, punitiva. A Lei Maria da Penha ela é muito mais do que isso. Ela é uma lei protetiva. Protetiva da mulher. E o que a perspectiva da Defensoria Pública na aplicação da Lei Maria da Penha é que hoje se coloca muito em enfoque esse lado punitivista da lei. E se deixa um pouquinho de lado o aspecto protetivo. Porque esse aspecto protetivo da violência, e também protetivo da mulher, ele depende de muito esforço, de conscientização e de muitas políticas públicas que, de fato, efetivem essa proteção. Porque a punição do agressor ela é um dos aspectos da proteção da mulher vítima de violência. É importante em determinados casos, mas nem sempre é a solução para aquele problema daquela família, daquela mulher. Porque o problema da violência doméstica é um problema muito grande, muito complexo, e não se resolve apenas com a punição ou a prisão do agressor. Ela depende do empoderamento dessa mulher, de se ter uma rede de apoio que possibilite a essa mulher quebrar esse ciclo de violência. E, então, ter uma vida sem esse parceiro, poder sustentar seus filhos, poder continuar se sustentando e ter uma vida, independentemente desse relacionamento que se revelou abusivo. E
essa lei ela teve grandes alterações ao longo desses 15 anos. E o que se observou é que sempre essas alterações elas visam a incrementar esse aspecto punitivo. Então, não existia nenhuma lei, nenhum crime na Lei Maria da Penha, depois se criou um crime, que foi esse crime que o doutor Guilherme comentou, que foi o crime pelo descumprimento da medida protetiva. E, de fato, é um crime super importante, né? Porque aquele agressor que não cumpre a medida protetiva, ele tem que, de alguma forma, ser punido. Porém, não é só isso que se precisa fazer. Um dos aspectos muito importantes da Lei Maria da Penha, ela é a conscientização, a educação das pessoas, para que essa cultura arraigada da violência, do patriarcado, para que isso se modifique. E, por isso, essa solenidade aqui, esse projeto que a vereadora Josi está utilizando nas escolas, ele é super importante, porque é a partir disso que se vai modificar essa visão machista que nós temos da sociedade. E vai evitar, daqui para frente, que se perpetue essa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Outra situação. Nós verificamos que a Lei Maria da Penha, ela determina que se deem possibilidades dessa mulher que é vítima de uma violência doméstica de ir para um abrigo, para uma casa, para onde ela possa levar seus filhos, para onde ela possa ficar protegida desse marido, eventualmente se a casa for dele, se ela não tiver para onde se dirigir, uma vez que ela faça essa denúncia. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos hoje... Eu peguei esse dado essa semana, mas alguém me falou que eram 16 casas, mas eu achei que são 14 casas, o estado inteiro para acolhimento dessas mulheres vítimas de violência. Ou seja, está aí uma política pública que tem que ser promovida, para que essas mulheres possam ter para onde se dirigir. Uma outra questão, assim, só para levantar esse debate, é com relação, por exemplo, ao aluguel social, que poucas leis municipais trazem isso, que é essa possibilidade da mulher receber alguma ajuda governamental por um período, para que ela consiga se manter, se sustentar, logo que ela tem essa questão de violência doméstica, ela precisa sair da sua casa. Isso é super importante, porque a mulher ela não precisa apenas, e muitas vezes, na prática, nós verificamos isso. O que a mulher quer quando ela denuncia, nem sempre é a punição e a prisão do seu companheiro, do seu marido, do seu ex-namorado, enfim, desse homem promotor dessa agressão. Muitas vezes, o que ela quer é simplesmente resolver aquela situação. Ela quer se separar, ela quer morar sozinha na casa, ela quer resolver a questão da guarda dos filhos, da pensão, e não necessariamente que aquele homem seja preso. Então, preso não vai conseguir nem pagar a pensão para os filhos. Então, essa questão de conscientização, de políticas públicas, é essencial para nós pensarmos e, de fato, resolvermos essa questão da violência doméstica. Porque a punição, embora seja necessária, manter esse enfoque na punição é apenas, né, me perdoem a expressão assim, tapar o sol com a peneira. Porque o problema ele é extremamente complexo e precisa, portanto, de soluções em diversas frentes. E a Lei Maria da Penha, quando nós a analisamos, nós verificamos que ela traz uma série de ferramentas para melhorar isso, como a educação, como eu já referi, como medidas protetivas para encaminhar esse agressor para cursos de conscientização. Então, depende de nós, operadores do direito, e aqui me incluo, nós fazermos bom uso dessa legislação, né, de nós promovermos debates como esse que a vereadora Josi está nos propiciando aqui, para nós pensarmos em alternativas de como utilizar essas ferramentas, que até o doutor Mário referiu, da melhor forma possível, né, que nós não nos atenhamos apenas ao aspecto criminal. Então, por hora... Ouvindo a doutora falar, eu pensava justamente aquilo que nós havíamos a gente já vem fazendo com os nossos alunos, e é a proposta da nossa lei aqui no município que se faça esse debate com as escolas municipais, instituindo essa semana como um espaço de ouvir, de falar, de se apropriar. A gurizada que está aqui está preparando
um panfleto explicativo, né, justamente para fazer esse debate com as crianças menores. Porque a gente vê que essa questão que a doutora Larissa coloca com relação ao patriarcado e a postura machista, ela se revela desde o primeiro aninho. A gente consegue perceber a postura dos meninos desde o início. Então, se a gente pudesse desenvolver algo que trabalhasse isso na escola, na educação das crianças, é algo muito importante, onde essas crianças vão ser educadas, né, para desestruturar esse pensamento machista e construir um pensamento libertador, um comportamento democrático, dá para dizer assim, entre as pessoas, onde a palavra principal, né, nesse diálogo seria a palavra respeito. Mas vamos ouvir, doutora Carla, por favor. Uma boa noite a todos. Cumprimento também a vereadora Jocilene. Obrigada pelo convite. Meu colega, doutor Mário, presidente da subseção da Tupanceretã, doutora Larissa, que tive o prazer de conhecê-la, doutor promotor, doutor Guilherme. Então, ficar por último tem suas vantagens, né? Eles falaram muitas coisas, muitas das quais eu usaria, mas eu sou uma defensora e acredito que muitos concordem comigo. Temos aqui educadores que tudo deve ser baseado na educação, desde o começo. Uma cultura machista a qual estamos em comunidade, ela acaba submetendo a mulher, principalmente, como ser vulnerável, aos maus tratos. E eu vou além, não só dentro de casa. Eu, como advogada, eu me formei em 2015, depois, né, já tendo a lei, mas, mesmo assim, a gente vê mulheres já de uma certa idade tentando se libertar dos maus tratos, né, de uma submissão pela questão, às vezes, financeira, às vezes por dependência emocional, por não desestruturar uma família. E isso não é de agora, é de muito tempo. Então, quando eu acho que a gente tem que se voltar para a educação, eu convido cada um a fazer a sua parte, né? Mas a total erradicação dessas mazelas que a mulher, principalmente, é submetida, só através da educação. A Lei Maria da Penha, ela está a nosso serviço e a gente tem que usá-la, né? Orientar, desenvolvê-la e divulgá-la. Porque, às vezes, no nosso meio, pessoas instruídas não sabem como ela serve, como é que ela poderia se beneficiar dessas leis. A gente mora numa comunidade pequena, que muitos dos benefícios que a lei traria, a gente não tem acesso, como falava a doutora Larissa. Mas, a partir do momento que a gente começa a tratar o ser humano com respeito, dentro de casa, na rua, ao atender alguém, nosso cliente, enfim, isso já é um grande passo para a evolução da nossa comunidade, enquanto seres humanos que somos. E, como advogada, eu atendi muitos casos em que a mulher chega depois de muitos anos, às vezes, sofrendo isso, não tendo para onde ir, não tendo para quem pedir essa ajuda, esse socorro. E muitas dizem que têm vergonha de fazer um boletim de ocorrência. Outras tantas disseram que, ao fazer um boletim de ocorrência, não foram bem vistas, se sentiram expostas, daqui a pouco foram fazer um exame no hospital, ou num posto, em qualquer lugar, e não se sentiram acolhidas. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que mudar. Acolher aquela pessoa que está no momento de vulnerabilidade, está sofrendo emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, fisicamente. A gente sabe, existe muito. E não tem classe social, não tem idade, isso acontece. Muitas vezes, como disse o doutor Guilherme, acho que foi, a mulher acaba não se dando conta de que está sofrendo maus tratos. Então, eu vejo, filha de professora que sou, que as coisas começam em casa, pela educação, na escola. Eu tenho profundo respeito pela classe dos professores.
E acho que não só eles têm essa responsabilidade, mas nós, enquanto indivíduos. Temos lei, sim. Como disse a doutora Larissa, não é uma lei apenas punitiva, mas cada vez mais tende a ser, porque estamos à mercê de um machismo, de atitudes exacerbadas, de descontrole e desrespeito. Ainda bem que isso não é geral, isso não é regra, mas eu pensei, né, o que eu vou dizer lá? Pensei, doutor Guilherme provavelmente vai ser mais a questão do Ministério Público, que é uma outra vertente, doutora Larissa também, doutor Mário, com a experiência vasta dele. E aí, eu escutando eles, são falas muito ricas. Eu tenho pouca experiência na advocacia ainda, mas já vi bastante. E acho assim, que temos que nos vestir de mais compaixão. E, à medida do possível, disseminar informação. Eu acho que a lei fria, como a gente vê, né, na graduação, a letra fria da lei, se a gente não fizer uso adequado dela, para nada ela não serve. Então, no momento, é isso que me vem. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, doutora Carla. Ouvindo cada um, né, hoje aqui nessa noite, eu ficava me colocando no lugar das pessoas que estão ouvindo aqui no plenário e das pessoas que nos acompanham, né, pela Rádio Tupã, e me perguntando o que será que o pessoal do outro lado gostaria, né, de saber. Nós, olhando os dados e os índices que nós pegamos com a Polícia Civil, a gente pediu os dados do ano de 2019, do ano de 2020 e 2021. Né? Ao total, foram, nesses 3 anos, 335 casos de agressão. Né? Claro que divididos, né? Lesão corporal, ameaça, né? E tudo mais. 2019, 129. 2020, 115. E, no ano de 2021, 91 casos. Existe uma estatística que diz que a cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Então, nesse período que nós vamos ficar aqui hoje, que não vai ser 2 horas, né, mas vai dar quase 1 hora e pouco, por aí, né, quase uma mulher morta, né, se a gente fosse se dar conta do tempo que existe. E esses casos, esses boletins de ocorrência, eu pergunto para vocês. Lá na Polícia Civil nos disseram que 90% das mulheres que encaminham esse boletim de ocorrência, elas voltam para o marido. E aí? Por que será? Quem gostaria de responder? Pode. Não sei se está... Agora sim. Essa situação do porquê que elas voltam, pelo que eu observo, assim, da minha experiência, é dependência financeira do agressor, o que, como a doutora colocou, até uma legislação que prevesse essa questão do aluguel social ou algum abrigo que essas mulheres pudessem ficar, ajudaria a resolver esse problema. E outra questão é a dependência psicológica, que eu até mencionei na primeira fala, que aquela pessoa já está tão acostumada com aquela situação que ela acha que é normal. E o agressor já minou a confiança dela de tal forma que ela não consegue mais sair daquela situação e nem percebe que é uma vítima. Ela até vai pedir desculpas para ele porque incomodou. Já vi acontecer. Eu concordo também com a fala da doutora Larissa, quando ela fala que não basta punir, de fato, não basta. Porque no direito a gente acaba tendo uma formação assim muito do tipo, o fato é esse, então a lei é essa. E é uma solução seca. Né? E isso, muitas vezes, não resolve aquela situação ali na prática, porque a gente não combate as causas do problema. Como foi colocado aqui, que vem desde a infância, né? O que eu observo do trabalho é que aquele agressor, muitas vezes, ele já via em casa o pai dele batendo na mãe dele e ele reproduz aquela conduta e acha que é normal. E, por consequência, se ele tem uma irmã e essa irmã via o pai batendo na mãe, ela vai achar que é normal ser agredida. E tudo vai culminar
nessas situações que a gente vê, que são lamentáveis, né? Disposto a dar continuidade, se alguém... Mais alguém? Doutor Mário. Pegando o gancho do Dr. Guilherme, eu acho que a colocação de todos da mesa foi muito importante, e esse questionamento que a Josi levantou é o dia a dia que a gente encontra no nosso trabalho, na nossa militância, né? E o que eu vejo realmente, eu acho que são essas duas dependências, a dependência financeira e a dependência psicológica da vítima, né, em relação ao agressor, que faz com que, passado aquele momento mais violento, digamos assim, né, por alguma razão ou outra, ela entende de que deixar aquilo ali, né, não vai acontecer de novo. E é um erro, porque ele vai acontecer de novo e talvez pior. Isso é o que eu procuro sempre orientar, né, e aconselhar nas oportunidades que eu tenho de conversar, assim como a gente está falando hoje, né, de que eu, estendendo um pouco a resposta, Jô, se me permite, eu acho que a gente também partir para um lado mais prático, digamos assim, né, de encaminhamento. Nós temos na Lei Maria da Penha duas coisas que a gente pode trabalhar, que todos falaram aqui. Uma delas, a principal, é dentro das escolas. Eu já tinha tido a oportunidade de conversar com a Josi e disse isso. Eu acho que é um pensamento que eu tenho, que a gente tem que levar esse conhecimento, essa conscientização, esse empoderamento, né, das mulheres para dentro da escola, para que elas saibam, né, de que isso não pode acontecer, não só com ela, com a jovem, com a menina, com a criança que está ali, mas com a vizinha dela, com a tia dela, com a mãe dela, enfim, com qualquer caso que ela veja isso é errado e que ela possa, então, tomar dentro da sua comunidade, dentro do seu meio, né, onde ela vive, se tornar uma liderança positiva no sentido de informação, de conscientização, né, para cortar essa realidade. É um trabalho árduo, um trabalho demorado, né, mas tem que ser feito, né? E esse é um trabalho que a gente precisa dos educadores, né? Precisa dos educadores, tem que ser parceiros nesse momento. E o segundo momento da lei, que daí é o outro lado, né, o fato acontecido, digamos assim, né, esse seria a prevenção, e o outro fato acontecido, para que não se olhe apenas no setor punitivo, né, que nem sempre, o doutor Guilherme tem razão, nem sempre a mulher quer a punição, né? A doutora Larissa também colocou nesse sentido. Eles chegam no nosso escritório, muitas vezes as mulheres chegam lá, e elas querem resolver, elas querem ou separar, ou divorciar, ou resolver a questão da união estável dela, né, os alimentos dos filhos, a guarda, enfim, ela não quer colocar o companheiro na cadeia, o pai dos filhos dela na cadeia. Ela quer resolver. E aí nós precisamos ter essa rede de apoio. A colega Carla expôs muito bem um dos grandes problemas que nós temos. Vamos falar especificamente do Pociretã, que é a nossa paróquia, onde a gente vive. A mulher chega para fazer o registro de ocorrência, ela não tem um acolhimento, ela não tem um local, na Brigada Militar, nem na Polícia Civil, que ela possa ser acolhida. Ela já chega num ambiente hostil. Vamos usar essa expressão para não ser. Ela chega num ambiente hostil, onde ela vai ser olhada de uma forma não acolhedora. E aí ela já se retrai. E muitas vezes nem conta tudo o que vem acontecendo na vida dela, justamente pela falta de acolhimento. Então, nós precisaríamos ter, no mínimo, né, uma sala especial para acolhimento dessas mulheres, não as salas frias da delegacia ou da Brigada Militar. Uma policial preparada para acolher a mulher. Porque se ela vai ser atendida por um policial homem, nós temos essa cultura, inclusive enraizada dentro da própria polícia, né? E aí ela não tem, ela se sente constrangida, a mulher. Por mais bem intencionado que o policial venha a ser naquele momento, ela vai se sentir constrangida como mulher vítima que está ali. Então, nós precisaríamos começar a rede de acolhimento lá pela porta de entrada da denúncia. A partir dali, nós termos uma casa, um local, um aluguel social. Acho que uma dessas opções é uma questão, pode ser feita municipalmente, isso aí, né? Cada município pode ter o seu encaminhamento. Eu acho que isso é importante, assim como se lutou muitos anos para se ter casa de passagem para as crianças, né, em situação de risco. Nós já temos que passar agora a ter também uma luta
vereadora Josi, para que tenhamos um local de acolhimento para as mulheres também vítimas, temporariamente, porque na maior parte das vezes elas não têm para onde ir. Né? Por constrangimento, se elas já têm uma certa idade, uma certa estrutura, não vão ter como voltar para a casa do pai e da mãe, enfim, às vezes nem tem mais pai nem mãe. Né? Então, elas precisam ter um local, nem que seja provisório, até que o judiciário resolva a situação dela, né? E ela consiga tocar a sua vida, tocar a sua atividade, né? O seu sustento dos seus familiares, como a doutora Larissa muito bem expôs. Então, isso é um ponto importante que a gente pode, em conjunto à sociedade, não é uma luta que seja da doutora Larissa, do doutor Guilherme, da doutora Carla ou da Josi, eu acho que a sociedade como um todo tem que lutar, né, para se ter esse local, né, para que daí se avance no outro sentido também, que é o apoio psicológico. Não adianta só pegar a mulher, jogar dentro de uma casa ou dar um aluguel social e dizer tu te vira. Ela precisa ter um apoio psicológico também, e aí entra a rede psicossocial aí para fazer todo esse acompanhamento. Nessa questão que o senhor coloca, a gente já entrou, inclusive, né, na parte que nós pensamos que é as perspectivas. Exato. Né? Exato. Estamos adiantando já essa questão. Estamos adiantando, aí, né, adiantando. A nossa conversa. Mas eu acho que é importante, Josi. E quando eu falo também nessa questão do psicossocial, a gente pode também, não devemos excluir o agressor. Eu acho que também, nesse sentido, o agressor deve, através das ferramentas que a lei nos traz, né, ser encaminhado também para um tratamento, né, nesse sentido, para que se dê conta. Nós temos que trabalhar os dois lados. Não podemos deixar, porque se ele fez com essa mulher, mesmo que nós resolvamos o problema dela, daqui a um pouco ele vai fazer para outra. Isso. Eu peguei uma entrevista, inclusive, da Maria da Penha, na CNN, falando justamente sobre isso. Né? A lei prevê essa questão da reeducação. E ela dizia que ela tem um Instituto Maria da Penha, que é uma ONG, onde faz esse atendimento dessas pessoas que estão presas, reeducando elas para voltarem ao convívio com a sociedade e não cometerem mais esse crime. Perfeito. Mas dentro dessas ações... Te agradeço, Josi, então. Eu acho que eu já falei bastante, eu vou deixar um pouco para os outros da mesa também. Imagina. Mais alguma contribuição nessa parte, a gente pode encaminhar. Nós conseguimos, foi enviado para nós um vídeo do deputado Edgar Preto. Ele é coordenador do movimento He4She da ONU. E ele é o organizador, né, o coordenador aqui no país do comitê, né, aqui no país, e também o Comitê Gaúcho do He4She. Então, ele mandou um vídeo para nós, que nós vamos passar para cá, passar para todo mundo, para que todo mundo possa ver esse vídeo, onde ele fala dessa experiência. Inclusive, no vídeo ele não fala, mas um dos projetos é o projeto da Máscara Roxa. Aqui no nosso município, na farmácia H-Farma, em frente ao Instituto Mãe de Deus, é uma das farmácias da Máscara Roxa, onde a mulher, vítima de uma violência, chega na farmácia e pede a máscara roxa. Então, já é um sinal para que e as pessoas lá são preparadas para isso, para acolher a denúncia, chamar a polícia e fazer os encaminhamentos. Então, aqui em Tupã-Siretã, máscara roxa na farmácia H-Farma. Agora, a gente vai organizar o vídeo, por gentileza. Eu vou fazer isso. A gente faz. Essa é a Rádio Tupã, nas suas plataformas, levando, então, este painel, esse encontro, né, que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã. E teremos agora, então, um vídeo com o deputado Preto, né, que estará se manifestando aos aqui presentes e também aqueles que estão acompanhando a nossa cobertura. Né? O pessoal está preparando aqui o vídeo para que seja veiculado e nós possamos, então, ouvi-lo e os demais aqui presentes também. Estimadas amigas, queridos amigos aí de Tupã-Siretã, aqui quem fala é o deputado Edgar Preto e quero com muito carinho cumprimentar todos vocês
Saudação muito especial à minha amiga e companheira, a vereadora Josi, que está promovendo esse diálogo, esse debate. Nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, vocês, aí de Tupã-Siretã também, tomam frente, tomam a dianteira nesse debate de desconstituição também dessa cultura machista e a constituição de um mundo de mais paz, uma comunidade de mais fraternidade e de mais igualdade. Não haverá sociedade justa sem que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. E é isso que a gente faz. É também uma das causas do meu mandato e faz também causa da minha vida. Eu hoje, com muita honra, eu sou coordenador do movimento Reforchi, o Eles por Elas da ONU. Faço parte do Comitê Nacional e organizo aqui no Rio Grande do Sul o Comitê Gaúcho. E é por esse instrumento, junto com o nosso mandato, com movimentos sociais, com os poderes constituídos, com personalidades, homens e mulheres, que nós estamos nessa grande cruzada, pedindo paz, pedindo igualdade e sendo intolerante com a violência contra as mulheres. Por isso, queridos amigos e amigas, eu quero parabenizar vocês, quero me colocar à disposição, porque o Rio Grande e o Brasil, que nós queremos reconstruir, terá as mulheres no centro do debate, formulando políticas públicas e ajudando a implementar e ajudando, portanto, reconstruir o nosso querido Rio Grande do Sul junto com o nosso Brasil. Deixo o meu abraço, o meu carinho. Parabéns, Josi, pela tua luta, pelo teu mandato, pela tua garra, junto com todos as lideranças que aí estão. Nós seguimos firmes e fortes, querendo mais paz, igualdade e fraternidade. Esse deputado Preto se manifestando aos aqui presentes através de um vídeo em que ele enviou a sua manifestação ao plenário que está aqui participando, né? Você está acompanhando pelas plataformas da Tupã esta conversa, roda de conversa que está envolvendo aí agradeço autoridades locais e a estaduais. gentileza do deputado Edgar Preto, né? Agradeço as palavras. E a gente abre agora aqui, né, nesse novo lado agora, né? Depois da gente ter se dado conta das coisas que nós temos, dos desafios que nós passamos, né, de nos apropriar daquilo que é a lei, dos nossos direitos, daquilo que nos compete, né, de sermos donas, né, termos no nosso punho aquilo que é a lei e aquilo que nos cabe. O que faremos? Né? Muitas coisas já foram apontadas. Mas o que faremos? O que nós, enquanto sociedade, podemos propor? Até porque a lei diz que não é só a União, o Estado e os municípios que devem proteger a mulher, né? As famílias também. Então, nós, enquanto conjunto da sociedade, o que nós podemos propor? Quais são as nossas perspectivas daqui para frente? Quem pode começar? Eu posso, então, agora, para a sequência da conversa. Nós temos a defensora pública. Eu também. A defensora pública aqui que estará com a doutora Larissa. Então, assim, pensando em propostas, em desafios, eu acho, vereadora, que essa questão de chamar responsabilidade para a sociedade, para as famílias, é super importante. Porque para a gente atacar esse problema, não basta o trabalho das redes formais de proteção, que no caso é o Ministério Público, Defensoria, Judiciário, os advogados, a OAB, né? Nós somos até a própria, as políticas públicas, o Estado, o município, a Câmara de Vereadores. Essa é a rede formal de proteção. Mas existem também as redes informais, e que arrisco dizer que são mais importantes, que são a família, a escola, os amigos. São essas pessoas, ou seja, somos nós que podemos ajudar a prevenir e também ajudar quando essa violência já se instalou. Porque essa mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem que saber que ela pode contar. Pode contar com a amiga que vai chamar ela para vem, fica na minha casa enquanto tu está sofrendo violência, não volta para a tua, fica aqui em casa. Ela tem que contar com o colega de trabalho que vai fazer a mesma coisa. Contar com os pais, se ela não tem pais, irmãos que vão acolher ela na sua casa com os filhos. Então, essa rede de proteção informal, ela é super importante. E isso, eu também ouso dizer que falta bastante numa sociedade machista,
Porque muitas vezes a mulher, porque o pai dela também agredia a mãe dela, às vezes ela vai pedir apoio para os pais, a mãe dela não vai entender por que tu quer voltar para casa, se isso é normal, né? Ou até o próprio irmão, né, também via essa reprodução. Ela não vai, essas pessoas não vão entender o porquê, né? Essa mulher está se rebelando. E pensando, então, em desafios, um dos desafios é o fortalecimento dessas redes informais. E isso eu também acredito que acontece com a educação. Então, são vocês jovens, adolescentes, que vão estudar sobre isso, vão formar famílias mais conscientes, responsáveis, que vão ser essa rede de apoio para as pessoas que sofrem de violência doméstica na família de vocês, né, no local de trabalho de vocês. Outra questão que o doutor referiu ali antes, eu acredito que também um dos principais pilares e desafios é o atendimento psicológico. Isso é uma política pública, então, aumentar o número de atendimentos psicológicos, enfim, o acompanhamento dessa mulher e também desse agressor. Porque ali, quando a senhora perguntou por que muitas vezes a mulher volta depois de fazer uma denúncia, é porque a violência ela é cíclica. Então, existe um ciclo de violência. Às vezes, a pessoa está vivendo um conflito, aquele conflito se exacerba, vem uma agressão física ou uma ameaça, algo mais forte, e ela vai lá e denuncia. Só que se sabe, isso eu não sei muito, assim, mas estudando, os psicólogos eles falam que depois desse ápice da agressão, vem uma lua de mel. Então, muitas vezes, é nesse momento que a mulher acredita que não vai acontecer, que ele vai mudar, e vai lá e pede para retirar a queixa, como elas falam. Então, o acompanhamento psicológico dessa mulher é super importante para que ela possa se fortalecer. Porque, muitas vezes, a violência ela é uma violência que não tem picos, assim. É só uma vida de violência, né? Violência verbal, violência, um empurrão aqui, violência física. Então, se essa mulher tiver um acompanhamento psicológico, ela vai sozinha, com a ajuda desse profissional, perceber que está vivendo numa relação com violência. E vai conseguir romper esse ciclo de violência, se ela assim desejar. Então, atendimento psicológico, e aí não só para a vítima, como o doutor falou, mas também para o agressor, porque muitas vezes esse agressor ele também pode mudar. Ele pode estar, de repente, reproduzindo uma violência que ele mesmo sofreu, e talvez com atendimento psicológico rever, e essa família se manter unida, é uma possibilidade, ou ainda que essa família se dissolva, né, esse relacionamento, ele, sendo tratado, ele não vai reproduzir num próximo relacionamento, não vai reproduzir essa violência com os filhos, porque muitas vezes essa violência não é apenas com a esposa, é também com os filhos, com os enteados. Então, é importante esse atendimento psicológico. Talvez, né, um dos mais importantes. Outra coisa que eu consigo pensar, assim, e aí vai ser a última, eu vou deixar o pessoal falar, é também, e aí é nossa culpa, vou fazer a nossa meia-culpa, que é a questão que o judiciário tem que ser mais célere, né? Os atendimentos, assim, porque muitas vezes a mulher quer se separar e até ela conseguir entrar com uma ação, definir guarda de filhos, definir visitação, definir alimentos, ela fica se perpetuando naquele conflito durante muito tempo, às vezes 2 anos, 3 anos, e isso também é prejudicial. Se a mulher conseguisse, de forma mais célere, né, já entrar com o divórcio, definir guarda, definir alimentos, ela provavelmente ia conseguir, né, se lidar melhor, porque que muitas vezes acontece, essa mulher se separa, vai lá, tem forças, diz não quero mais, e aí se vê, passado uns meses, com os filhos pequenos, com o pai sem pagar pensão, discutindo guarda, e aí muitas vezes ela volta, né, porque de fato é muito para ela, naquele momento de fragilidade, lidar com todas essas questões. Então, são as coisas que eu consigo pensar como propostas. Quem mais? Só para complementar, um ponto que eu acho importante é que talvez pudesse ser ofertado, né, uma reciclagem para essas pessoas, esses profissionais que recebem nesse primeiro acolhimento, tanto profissionais de saúde quanto policiais. Enfim, eu acho que aí é a porta de entrada, muitas vezes.
Porque essa violência, a maioria dos casos, acontece numa noite, daqui a pouco o vizinho chama, e se essa mulher for mal atendida, pode ser que ela volte atrás, como acontece muito, né? E se cale. E aí pode ser uma vida, pode ser várias vidas, não só uma morte, mas essa violência que vai se perpetuando e vai passando para os filhos e vira como uma coisa aceitável e normal. É isso que eu acho que nós também, enquanto vizinhos, sociedade, a gente tem que se ater, né? Porque muitas vezes essas pessoas se desencorajam e não vão reclamar, não vão atrás do direito que elas têm. Então, essa é uma, não sei como, mas seria uma dica, né, de tempos em tempos. Dentro dessa questão, eu ouvindo, né, as colocações de vocês, e aqui nós temos colegas professoras, nós, em sala de aula, a gente ouve muito, né? Nós conversando com os alunos e falando sobre a Lei Maria da Penha, no final de uma aula, uma menina chegou para mim e disse: professora, eu quero contar uma coisa para a senhora. Eu fui abusada pelo meu pai, e aí ela contou toda a história. E bem naquilo que a senhora dizia, doutora Larissa, a questão, todos nós aqui falamos, né, dessa questão a mulher acha que a culpa é dela. Ela achava que ela teria assim feito com que o pai se interessasse por ela. Olha só a cabeça, né, da pessoa. E eu disse: menina, tu é vítima. Tu é vítima, porque quem deveria te cuidar, quem deveria te proteger, quem deveria te dar o sustento e te preparar para um futuro, não fez isso, né? Então, como é importante o trabalho feito pelos professores nas escolas, né? Porque a porta de entrada, muitas vezes, é o aluno que fala de uma agressão, que fala de uma violência que aconteceu em casa. E isso está muito perto de nós. Nós só precisamos abrir os nossos ouvidos e ser mais sensíveis com a realidade dos nossos alunos. Aí a gente começa a perceber que o aluno que é revoltado, que não quer nada com nada, mas tu vai ver toda a história que ele tem por trás de violência na casa dele, ele vai ter cabeça para estudar? Então, nós precisamos ser sensíveis nesse sentido e criar mecanismos de conscientização, né, que sejam efetivos dentro da sociedade. E esses mecanismos, eu quero aqui citar a presença da sempre prefeita Iracema Pirotti, que quando foi prefeita, quando foi vice-prefeita, quando foi vereadora também, criou possibilidades de conscientização. Primeiro foi criado o Dia Municipal da Mulher aqui no nosso município, e quando ela foi prefeita, ela criou a Semana da Mulher. Então, é um exemplo daquilo que se faz quando se está, né, no Executivo Municipal, esse cuidado com a mulher, de prestar atenção naquilo que ela precisa, de valorizar a mulher, e aqui eu faço a ela o meu agradecimento por essas políticas públicas que foram criadas no governo dela. Mais alguém aqui gostaria de falar? De expor a sua perspectiva, o seu ponto de vista, que quisesse acrescentar nesse nosso evento? Doutor Mário está querendo. Né? Eu fico feliz porque são espaços que nós vamos criando de discussão e de encaminhamento. Nós temos agora 8h15 da noite, né, atualizando a hora para o pessoal da Rádio Tupã, e eu acredito que este momento é um momento de muita alegria para mim, que estava preocupada, nós, no mandato, preocupados com todo o evento, com aquilo que nós iríamos conversar aqui, e foi uma noite muito interessante, foi uma noite maravilhosa, para que a gente pudesse conversar sobre a Lei Maria da Penha e mostrar para a comunidade que a preocupação nossa deve ser uma preocupação em conjunto. Todos nós, né, aquilo que nós dissemos aqui, é um trabalho conjunto da sociedade, das famílias e dos poderes que têm a possibilidade de efetivamente botar a lei a funcionar. Então, eu gostaria de agradecer a cada um, né, que está aqui hoje, em especial aos nossos convidados que aceitaram esse desafio de vir aqui conversar, de falar sobre a lei, de colocar o seu ponto de vista, né, de tirar um tempinho para vir aqui na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. Agradecer a Rádio Tupã, né, que transmitiu pela rádio e está transmitido pelas plataformas
né, Facebook, YouTube, pelo aplicativo e pela página, né, da Rádio Tupã. Agradecer a cada pessoa que está aqui hoje, né, todos nós que estamos aqui hoje, professores, né, o diretor Didi, que está aqui representando o vereador Chico Cancian, meu colega, nobre colega Ronaldo Machado Salles, também está aqui conosco, meus colegas professores, meus queridos alunos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês que estão aqui hoje, membros das comunidades da cidade, das comunidades eclesiais de base que se fazem presente, meu companheiro querido Paulo Conceição, que é presidente, que é coordenador regional do PT de Santa Maria, na pessoa da minha presidente Eliane Mantelli, eu faço saudação aos meus companheiros de partido que nunca me deixam só, que estão sempre aqui conosco. Agradeço de coração a cada um e a cada uma. Nós temos uma poesia para concluir esse momento, que para mim foi um momento muito especial. Eu passei a semana inteira preocupada, né? Nervosa com isso. E o Cristiano me dizia, calma. Então, nós vamos agora passar uma poesia que define e fala muito sobre as mulheres, né? E eu vou convidar a dona Rosa para fazer, para recitar essa poesia para nós. Estamos ao vivo com a roda de conversas, desafios e perspectivas da Lei Maria da Penha. Agora uma poesia em que a Rosa vai Ainda recitar. assim, eu me levanto. Você pode me riscar da história com as mentiras lançadas ao ar. Você pode me jogar contra o chão da terra, mas assim como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Porque meu brilho intimida? Por que eu caminho como quem possui riqueza dignas do grego Midas? Como a lua e como o sol no céu, como a certeza das ondas do mar, como a esperança emergindo na desgraça, ainda assim eu me levanto. Você queria me ver abatida? Cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos com lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Você pode atirar palavras afiadas, dilacerar-me com o seu olhar. Você pode me matar com o seu ódio, mas assim como o ar, eu vou levantar. Eu me levanto. De um passado que está enraizado na dor, eu me levanto. Eu sou o oceano negro, vasto e irrequieto. Indo e vindo contra as marés, eu me levanto. Deixando para trás noites de atrocidades e medo, eu me levanto. Em direção ao novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo os dons que meus ancestrais deram. Eu só carrego o sonho e as esperanças dos escravizados, das escravizadas. E assim eu me levanto. Poesia de Maya Angelou. As palavras de Rosa Ferreira, a poesia... Agradeço a Rosa por essa poesia e eu digo que eu me levanto. Nós, na Câmara de Vereadores, somos 3 mulheres, 3 vereadoras. E nós temos o papel importante e representativo na nossa cidade, de representar uma parcela da comunidade e aqui exercer o nosso trabalho. Então, eu me levanto também aqui na Câmara, nesse momento, simbolicamente, para representar todas as mulheres. Eu lembro que, na entrevista ontem, o Miguelzinho me perguntava: Jô, se aquele cartão, as mulheres estão de costas, qual é o significado? Aquele significado é muito profundo porque ele representa todas nós,
Não diz quem são, mas somos todas nós. Somos todas nós, de todas as raças, como a própria lei prevê. Que são todas as raças, de todas as idades, de toda a cultura, de toda a classe social. Somos todas nós representadas nesta lei, somos todas nós representadas nesta noite, em especial, aquelas que mais precisam de que alguém levante a sua voz, porque elas não têm mais coragem para levantar a sua voz e pedir o seu direito. Então, simbolicamente me levanto por todas nós, mas sei que, junto com o meu levantar, carrego cada uma de vocês comigo. Agradeço de coração, peço que as gurias, peço para a Gláucia, para a Rosa, para a Eliane, para a Maísa, para a Aide, que peguem os buquês, né, de margaridas. Né? Nós temos margaridas, é simbólico a margarida. Né? Para presentear os nossos debatedores desta nossa roda de conversa, agradecendo em especial de coração. Muito obrigada mesmo por vocês terem dedicado esse espaço hoje aqui na vida de vocês para a gente poder debater. E para eles eu peço, né, para o público que está aqui, uma salva de palmas. Sendo aplaudido aí os integrantes da conversa que está acontecendo, que aconteceu aqui no plenário João Manuel do Nascimento, com a presença da doutora Larissa Avena Dallagnol, que é defensora pública, também do doutor Guilherme Santos Rosa Lopes, que é o nosso promotor de justiça, e do doutor Mário César Coutinho Viana, presidente da OAB Subseção do Tupã-Siretã, e da doutora Carla Kloss, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Né? Todos receberam um buquê de margaridas. Agora uma foto para registrar o momento, né, em que está sendo concluído esta roda de conversa que aconteceu na noite de hoje com o tema Lei Maria da Penha em nosso município. Como falamos, esses participantes aí manifestaram-se durante alguns minutos, trazendo a sua visão sobre o atual momento. Convido a todos para, em pé, cantarmos o hino rio-grandense e após o encerramento do nosso evento. Execução, então, do hino rio-grandense, nesta roda de conversas que está acontecendo no plenário vereador João Manuel do Nascimento, na Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã. Você está na companhia da Tupã, quando são 20h23. Encerramos o nosso evento. A todos uma boa noite. Obrigada.
Vereadora Jocelene Aquino, encerrando então esse evento, essa conversa, né, que ela teve aí junto com a nossa comunidade, levando para você o tema Desafios e Perspectivas Lei Maria da Penha em nosso município, né? Esse tema que você acompanhou aqui junto à nossa comunidade. Vamos ver se é possível nós pegarmos a palavra da vereadora para a gente poder repercutir com ela um pouquinho essa iniciativa, né? Que, como ela falou, é do gabinete da vereadora, e a gente, é claro que nessa tendência aí de levarmos. Vereadora, vou pedir para a gente conversar um pouquinho aqui com relação a esse tema. Ficar de pé mesmo, que daí eu acho que fica melhor para a câmera lá, para nós estarmos lá. Vereadora Josi, a senhora colocou que esteve preocupada durante essa semana num evento que o seu gabinete promoveu, trazendo autoridades de Tupancetã para debater a Lei Maria da Penha. Tema que a senhora, como professora, levou até os seus alunos e conversou com eles sobre isso. O que a senhora ouviu hoje aqui? Atendeu às suas expectativas? Era o que esperava das autoridades, daquilo que foi colocado na nossa comunidade? Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes da Rádio Tupã. Com certeza, para nós, hoje foi uma noite de encerramento do trabalho que nós fizemos durante essa semana, né? Foi, assim, o fechamento que precisava, né? Ouvir da boca de quem domina a lei, de quem presta o serviço, quem faz com que a lei seja realmente efetivada na vida das pessoas, ouvir os depoimentos deles, né? Os meus alunos que estiveram aqui, aqueles que acompanharam pela Rádio Tupã, provavelmente eles já ouviram isso em sala de aula. Eles repetiram muito daquilo que eu falei, conversei com eles, aquilo que eu expliquei em sala de aula, porque é preciso transpor a letra fria da lei, como eles mesmos falaram, numa linguagem mais acessível, para que a gurizada consiga entender, se apropriar, e eles são vetores para o resto da sociedade, porque eles vão falar com os pais, eles vão falar com os amigos, e essa lei vai se reproduzindo, né, para a sociedade. A gente ouviu das pessoas aqui presentes dificuldades ainda de que essa lei tenha a sua efetividade total, aspectos materiais, como por exemplo um local para abrigar, né, a efetiva compreensão por parte da sociedade de como ela funciona, né, e isso, no seu entender, pelos esses jovens que a senhora acompanha, está sendo possível ser mudado? Deveremos ter um avanço na percepção da lei e na condição dela ser utilizada pela sociedade com mais amplitude nos próximos tempos? Eu acredito que hoje à noite algumas ideias nos foram colocadas, né? Claro, a gente tem o papel de vereador, ele é um papel restrito, mas já algumas ideias nos apontaram algumas coisas que nós podemos fazer. Essa questão da casa de acolhimento é algo que nós podemos apontar para o Executivo Municipal, tendo em vista de que o Executivo foi convidado para estar presente hoje aqui, né? Não teve ninguém, não nos responderam e não vieram participar desse evento, mas nós estaremos fazendo essas indicações, né? Indicação de uma casa de acolhimento ou uma indicação com relação àquilo que a doutora Larissa falou com relação ao aluguel social, que isso são mecanismos de atendimento a essas mulheres que sofrem a violência doméstica. Essa foi uma iniciativa do gabinete. Pode ter outras similares a esta? O evento foi considerado satisfatório? Ele estimula a senhora a promover outros temas dessa forma de debate? Inclusive, aqui na Câmara, as pessoas só falam em mulher. Não tem tema melhor para falar do que falar de mulher, né? Porque as mulheres, elas são aquelas que trabalham e sustentam as suas famílias, são aquelas que muitas vezes são prejudicadas por conta da violência feminina. Então, é um tema muito caro para mim. E eu vou continuar trabalhando nessas iniciativas, falando sobre esses problemas e tentando achar solução, né? Não é só apenas apontar os erros ou as dificuldades que pode acontecer dentro do Executivo Municipal, mas é ajudar a apontar caminhos, ajudar a apontar soluções para que o Executivo possa fazer. Nós estamos aqui para contribuir, para colocar o nosso mandato a serviço das mulheres, e esse é o nosso empenho. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, obrigado pela parceria junto com a Rádio Tupã, nos oportunizando levar esses momentos à nossa audiência. Claro que vamos repercutir isso em outras oportunidades e ficamos sempre à disposição de outras informações que a senhora, na condição de vereadora, de professora, de cidadã, de mãe, aqui do Tupã, até pode contribuir junto à nossa programação. Mas deixamos o nosso microfone para a sua despedida da audiência que está nos acompanhando. Isso, agradeço, Miguel, a oportunidade, né, e a possibilidade, porque a gente sabe a amplitude que a rádio tem, né, que chega lá no rincão, lá no fundão, né, do rincão do mais longe da cidade, e a rádio chega. Então, aproveitei esse espaço para desejar, né, à comunidade
que use desse espaço de informação, né, que a rádio faz dentro da nossa cidade e dizer que eu agradeço de coração, né, o espaço que vocês nos dão. E lógico que mais tarde, ali em dezembro, a gente também quer fazer um balanço do nosso mandato, fazer um informativo. Nós estamos distribuindo um informativo para as pessoas daquilo que nós realizamos e esse informativo ele quer dizer que nós temos que prestar conta para a comunidade, afinal nós trabalhamos aqui e nós precisamos dizer para a comunidade aquilo que nós fizemos. Então, agradeço a oportunidade e um abraço a todos os radioouvintes. Essa é a vereadora Jocelene Aquino, que trouxe a nosso pedido aí uma avaliação final, nos concluindo então como foi a avaliação dela e esse evento que acabamos de levar para você. Até às 8 horas levamos nos 97.1 da Tupã, ao vivo, né? Depois passamos então às plataformas digitais e permitindo com que você pudesse, que tenha interesse nesse tema, pudesse acompanhar. Estaremos repercutindo no jornalismo da Tupã, nas plataformas da Tupã e da Clubinho FM, depois esse evento também que aconteceu na noite desta quarta-feira, aqui na Câmara de Vereadores, junto ao plenário João Manuel do Nascimento. Trabalhado para os senhores aqui, desde o plenário da Câmara, a presença do Miqueias, da Ingrid, do Antônio Marcos, de Miguel Puretz Neto, nos estúdios Sidney Bittencourt. A todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.